Uma máscara aí. Boa noite a todos, nobres colegas, munícipes que nos assistem aí pelo canal do Facebook e os munícipes presentes. 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Cássia dos Coqueiros, realizada em 18 de agosto de 2021. Havendo número regimental, declaro sobre a proteção de Deus aberta a 12ª sessão ordinária do ano legislativo de 2021. Antes de iniciarmos os trabalhos, solicito a todos que de pé rezemos a oração do Pai Nosso. E em seguida, continue de pé para entoarmos o hino do município. Que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De novas terras, aventurar é a virtude. Deparou-se com este planalto, com 1000 metros de altitude. O homem surpreendeu-se com ar puro e solo misto, verdes matas com palmeiras e coqueiros jamais vistos. Ouçamos de madrugada passarada a cantar as cachoeiras dos Itambés e o Cubatão a murmurar. O sol no horizonte já começa a clarear, com os vaqueiros nas invernadas e os colonos aos cafezais. Entre os mais ricos rincões da natureza, este planalto ao longo se vê brilheiro, adorna o vale de majestosa beleza, nossa querida Cássia dos Coqueiros. Montanhas se elevam, altaneiras verdejantes, abraçando o céu azul desta terra no horizonte. Eternas, lindas fontes de água cristalina e fria, cresce a flora e a fauna num bom clima e harmonia. Nossas crianças vão para as escolas, formando um povo heróico e brasileiro. Se no futuro viver em outros prados, nunca se esqueçam Cássia dos Coqueiros. Nossas crianças vão para as escolas, formando um povo heróico e brasileiro. Se no futuro viver em outros prados, nunca se esqueçam Cássia dos Coqueiros e Santa Rita, a padroeira, ó Cássia dos Coqueiros. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação de presença dos senhores vereadores. Sionei de Padua Lopes. Presente. Milton Alves Pequim. Presente. Hélio Divino da Silva. Presente. Juliana de Lima Viana. Lucélia de Lázaro Gonçalves Santana. Presente. Lucileide Fátima Martins.
Presente. Marcos da Chaga Silva. Presente. Matheus Augusto Eugênio de Souza. Presente. Pedro Henrique Gregue Pratali. Presente. Dando início ao expediente de dia, coloco em discussão a ata da 11ª sessão ordinária realizada no dia 4 de agosto do ano corrente, em discussão. Não havendo ninguém querendo discuti-la, a mesma está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários levantem a mão. A referida ata foi aprovada por todos. Dando continuidade ao expediente do dia, solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos seguintes expedientes. Ofício CP número 39/2021, datado de 13 de agosto de 2021, encaminhado pelo prefeito municipal, que encaminha o projeto de lei número 15/2021, que dispõe sobre o plano plurianual do município para o período de 2022 a 2025 e das outras providências. Senhor presidente, nobres vereadores, em cumprimento ao disposto ao inciso 16, letra D, artigo 74 da Lei Orgânica Municipal, inciso 1 do artigo 65 da Constituição Federal, encaminho a essa egrégea edilidade para a devida apreciação dos senhores vereadores, projeto de lei que dispõe sobre o plano plurianual do município de Castro dos Coqueiros para o quadriênio 2022-2025. Ressalto que o PPA 22-25 foi debatido com a sociedade em audiência pública na Câmara Municipal no dia 11 de maio de 2021 e em segunda audiência pública no dia 15 de junho de 2021. A teor do disposto no parágrafo único, artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, assegurando-se a sua transparência e a participação popular nas definições das prioridades estabelecidas para o município, na certeza de contar com o pronto apoio dos membros dessa egrégea edilidade, renovamos a Vossa Excelência, e ilustres pares, os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Eurípides Jorge da Rocha Filho, prefeito municipal. Projeto de lei número 15/2021. Plano plurianual do município para o período 22 a 25 e da outras providências. Eurípides Jorge da Rocha Filho, prefeito municipal de Castro dos Coqueiros, no uso de suas atribuições legais, propõe à Câmara Municipal de Castro dos Coqueiros o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Esta lei institui o plano plurianual para o período 2022 a 2025, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, estabelecendo para o período os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração contínua. Parágrafo único. Integra o plano plurianual os seguintes anexos. Anexo 1. Fontes de financiamento dos programas governamentais, constando em valores correntes o montante previsto a ser arrecadado durante a vigência do PPA. Anexo 2. Decreto dos programas governamentais, metas e custos, demonstrando a unidade responsável pelo seu acompanhamento, a especificação do seu objetivo, a justificativa para a sua implantação, as metas a serem atingidas e a estimativa de seu custo total em valores correntes. Anexo 3. Unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento dos programas governamentais, demonstrando em cada unidade executora os programas em que ela atuará, especificando por programa quais ações, projetos, atividades, operações especiais serão desenvolvidas visando o cumprimento das metas pré-estabelecidas. Item anexo 4. Estrutura dos órgãos, unidades orçamentárias e executoras, contendo a visualização geral da estrutura orçamentária que será submetida
ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Artigo 2º. A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como a inclusão de novos programas, serão propostos pelo Executivo através do projeto de lei de revisão do plano ou projeto de lei específica. Artigo 3º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no plano plurianual poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa as modificações consequentes. Parágrafo único. De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor e com as modificações efetivadas na lei orçamentária anual. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do plano plurianual, desde que essas modificações contribuam para a realização do arquivo do programa. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Castas Coqueiro, 13 de agosto de 2021. Eurípides Jorge da Rocha Filho, prefeito municipal. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do ofício número 40/2021, datado de 13 de agosto de 2021, encaminhado pelo prefeito municipal, que encaminha o projeto de lei número 16/2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022 e das outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, em cumprimento aos dispositivos do artigo 165, inciso 2, parágrafo 2º da Constituição Federal, artigo 22 da Lei Federal 4.320/64 e inciso 16 do artigo 74 da letra D da Lei Orgânica Municipal, tenho a honra de submeter a esse ilustre corpo legislativo o projeto de lei de diretriz orçamentária para o exercício financeiro de 2022. De observar-se que o projeto de lei apresentar-se-á em plena compatibilidade entre as leis orçamentárias PPA, LDO e LOA, conforme preconiza o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 3º do parágrafo 3º do artigo 66 da Constituição da República. De igual modo, referindo o expediente, foi elaborado em conformidade com os preceitos contidos na Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, estando ainda em consonância com o que estatui as normas do egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, estando com a certeza de contarmos sempre com o costumeiro e inarredável apoio dessa egrégia Câmara de Vereadores, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Eurípides Jorge da Rocha Filho, prefeito municipal. Projeto de Lei 16/2021, LDO, que dispõe sobre a diretriz orçamentária para o exercício financeiro de 2022. Eurípides Jorge da Rocha Filho, prefeito municipal de Cascoqueiro, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, propõe à Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Fiquem estabelecidas para a elaboração do orçamento do município relativo ao exercício 2022, as diretrizes gerais, os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual, no que couber na Lei 4.320, de 17 de março de 64, na Lei de Responsabilidade Fiscal, LC 101/2000, e na Lei Orgânica do Município, bem como nas recentes portarias editadas pelo Governo Federal, compreendendo: a. disposições preliminares, b. metas de prioridade da administração pública municipal, c. organização e estrutura dos orçamentos, sua execução e alteração, e d.
das disposições finais. Capítulo 2. Das metas e prioridades da administração pública municipal. Artigo 2º. As metas de resultados fiscais do município para o exercício 2022 são aquelas apresentadas no demonstrativo de metas fiscais integrante desta lei, desdobrada no demonstrativo abaixo indicado. Demonstrativo 1, metas anuais da Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 4º, parágrafo 1º. Letra B, demonstrativo 2, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 1. Letra C, demonstrativo 3, metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 2. Letra D, demonstrativos evolução do patrimônio líquido, Lei de Responsabilidade Fiscal, idem. Letra E, demonstrativo 5, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação dos artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal, idem. Demonstrativo 7, estimativa e compensação da renúncia de receita, também da Lei de Responsabilidade Fiscal. Demonstrativo 8, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, também Lei de Responsabilidade Fiscal. Anexo de riscos fiscais, onde são avaliados os passivos, contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, com indicação de providências a serem tomadas pelo Poder Executivo, caso venha se concretizar, também com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 4º, parágrafo 3º. Anexo 5, descrição dos programas governamentais, metas e cursos para o exercício 2022. E o anexo 6, unidades executoras de ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental. Capítulo 3, da organização e estrutura dos orçamentos, sua execução e operação. Seção 1, da elaboração do orçamento. Artigo 3º, para os efeitos dessa lei, entender-se-á por programa é um instrumento de organização da ação governamental, o qual visa concretizar os objetivos pretendidos, mensurados pelos indicadores estabelecidos no Plano Plurianual, PPA. Item 2. Atividades é um instrumento de programação a qual visa alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações que realizam de modo contínuo e permanente, das quais resultou um produto necessário à manutenção da ação de governo. Item 3. Projeto é um instrumento de programação, o qual visa alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo. Item 4. Operação especial das despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. Artigo 4º. Orçamento fiscal discriminará as despesas por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor nível, com suas respectivas dotações, especificando a unidade orçamentária, as categorias econômicas, os grupos de natureza de despesa, as modalidades de aplicação, os elementos de despesa e as fontes de recurso. Artigo 5º. A estrutura orçamentária que servirá de base para a elaboração do orçamento programa para o próximo exercício deverá obedecer à disposição dos anexos 4, inciso 4º do PPA 2022-2025. Artigo 6º. As unidades orçamentárias, quando da elaboração de suas propostas parciais, deverão atender à estrutura orçamentária nos anexos 4 do PPA, anos 22 a 25, e as determinações emanadas pelos
setores competentes da área. Artigo 7. A proposta orçamentária que não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, face à Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal, atenderá a um processo de planejamento permanente à participação comunitária. Parágrafo 1º. A execução orçamentária e financeira das despesas realizadas de forma descentralizada observarão as normas estabelecidas pela Portaria nº 339/2001 da Secretaria do Tesouro Nacional. Parágrafo 2º. Orçamento fiscal referente aos poderes executivo, legislativo e municipal. Artigo 3º. Orçamento de investimento das despesas de que o município, direto ou indiretamente, detém a maioria do capital social, com direito a voto quando couber. Parágrafo 4º. Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades de saúde, previdência e assistência social, se for o caso. Artigo 8º. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta parcial até o dia 30 de agosto, de conformidade com a emenda constitucional número 25/2000. Artigo 9º. A lei orçamentária dispensará na fixação da despesa e na estimativa da receita atenção aos princípios de letra A. Austeridade na gestão dos recursos públicos. B. Modernização na ação governamental. C. Do equilíbrio orçamentário na previsão e na execução orçamentária. D. A discriminação da despesa quanto à sua natureza. Far-se-á, no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, no selo do artigo 6º da Portaria Ministerial número 63, de 4 de maio de 2001. Artigo 10. A proposta orçamentária anual atenderá às diretrizes gerais e os princípios de unidade, universalidade e anualidade, não podendo o montante das despesas fixadas excederem a previsão da receita para o exercício. Parágrafo 1º. Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação orçamentária e recursos financeiros previstos na programação de desembolso, e a inscrição de restos a pagar estará limitada ao montante da disponibilidade de caixa, conforme preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 2º. A contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentária financeira ocorrida sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas na inobservância do parágrafo anterior. Artigo 11. O orçamento geral abrangerá os poderes executivo e legislativo, as entidades da administração direta e indireta, e será elaborado de conformidade com a portaria número 42 no Ministério do Orçamento e Gestão, e demais portarias editadas pelo Governo Federal. Artigo 12. As despesas com pessoal e encargos não poderá ser acréscimo real em relação aos créditos correspondentes, e os aumentos para o próximo exercício ficarão condicionados à existência de recursos, expressa autorização legislativa e as disposições do artigo 29A e 169 da Constituição Federal, e os artigos 38 do ato das disposições condicionais transitórias, não podendo exceder o limite de 54% ao Executivo e 6% ao Legislativo, receita corrente líquida. Parágrafo 1º. As situações que justificam a contratação excepcional de horas extras, na hipótese de um município ter atingido o limite prudencial para as despesas de pessoal, 95% dos 54% da receita corrente líquida, ou seja, 51,30% da receita corrente líquida, são as seguintes: atender situações de emergências ou calamidade pública, atender situações que possam comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços ou equipamentos, manutenção de serviços públicos essenciais que não possam sofrer solução de continuidade, implantação de serviço urgente e inadiável,
substituição de servidores por saída voluntária, dispensa ou afastamento transitórios, cujas ausências possam prejudicar sensivelmente os serviços e execução de serviços absolutamente transitórios e de necessidades esporádicas. Parágrafo 2º. Para efeito da vedação do disposto do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, seu parágrafo único, respectivos incisos, excluem-se-á as despesas decorrentes do pagamento de obras extraordinárias pagas para atendimento de situações de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, bem como os casos de substituição previstos em lei e bem assim eventual revisão nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Artigo 13. Na elaboração da proposta orçamentária, serão atendidos preferencialmente os programas constantes dos anexos 4º e 6º, que fazem parte integrante desta lei, podendo, na medida da necessidade, ser incluídos novos programas, desde que financiados com recursos próprios ou de outras esferas de governo. Parágrafo único. Fica ainda consignado que, letra A, o Poder Executivo manterá dentro de suas possibilidades a manutenção do equilíbrio orçamentário e aplicará os critérios de limitação de empenho na forma preconizada nesta lei. Letra B. Para o exercício 2022, além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta lei, a programação orçamentária considerará os benefícios para a sociedade a partir de avaliação dos desempenhos de programas de governo. Artigo 14. Poderão ser contratadas consultorias e assessoria para os serviços que não possam ser desempenhados através dos quadros de pessoal de cada órgão em razão da maior complexidade de seu objetivo e da especificação e maior amplitude de conhecimento requerido pelos respectivos casos. Artigo 15. O município aplicará no mínimo 25% das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino nos termos do artigo 212 da Constituição Federal e 15% nas ações de serviço de saúde, em conformidade com o disposto na Emenda Constitucional 29/2000. Artigo 16. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhar ao Poder Legislativo até 30 de setembro compor-se-á de mensagem, projeto de lei orçamentária, tabela explicativa da receita e despesa dos 3 últimos exercícios e demais anexos necessários. Artigo 17. Integrarão a lei orçamentária anual. Letra A. Sumário geral da receita por fontes de despesas por funções de governo. Letra B. Sumário geral da receita e despesa por categoria econômica. Sumário da receita por fontes e respectiva legislação. E letra D. Quadro das dotações por órgãos do governo e da administração. Artigo 18. O Poder Executivo enviará até 30 de setembro projeto de lei orçamentária à Câmara Municipal, que apreciará até o final da sessão legislativa, devolvendo-se a seguinte para sanção. Seção 2. Da definição do montante e forma de utilização da reserva de contingência. Artigo 19. A lei orçamentária poderá conter a reserva de contingência para atender às necessidades, se existirem. Parágrafo único. Consideram-se passivos contingentes os riscos financeiros já existentes, decorrentes de ações judiciais, trabalhistas, civis, previdenciárias, indenizações por desapropriações, bem como outros que poderão causar perdas ou danos ao patrimônio da entidade ou comprometer a execução de ações planejadas para serem executadas no período em que as ocorrências se efetivarem. Seção 3.
das disposições sobre a política de pessoal e encargos sociais. Artigo 20. Para fins de atendimento ao disposto no artigo 69, parágrafo 1º, inciso 7, inciso 2 da Constituição Federal, observado o inciso 1 do mesmo parágrafo, ficam os poderes executivo e legislativo autorizados a procederem às concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura organizacional e de carreiras, estudo e implementação do regime previdenciário, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título observado ou disposto nos artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar 101/2000. Parágrafo 1º. Além de observar as normas do CAPU no exercício financeiro de 2022, as despesas com pessoal dos poderes executivo e legislativo deverão atender às disposições contidas no artigo 18, 19 e 20 da Lei Complementar 101/2000. Parágrafo 2º. Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no artigo 19 da Lei Complementar 101/2000, serão adotadas medidas de que tratam os parágrafos 3º e 4º do artigo 69 da Constituição Federal. Seção 4ª. Das disposições sobre as despesas de pessoal. Artigo 21. O disposto no parágrafo 1º do artigo 18 da Lei Complementar 101/2000 aplica-se exclusivamente para fins de cálculo limite da despesa total com pessoal, independentemente da legalidade ou validade dos contratos. Parágrafo único. Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos para o efeito do CAPU, deste artigo, os contratos de terceirização relativos à execução indireta de atividades que sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem a área de competência legal do órgão ou entidade, bem como as que não sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro de pessoal do órgão ou entidade, ainda quando se tratarem de cargo ou empregados extintos ou extinção. Seção 5. Das disposições sobre a previsão da receita e alterações na legislação tributária do município. Artigo 22. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal projeto de lei que dispõe sobre as alterações na legislação tributária, especialmente sobre: letra A. Revisão e atualização do Código Tributário Municipal de forma a corrigir as distorções. Letra B. Revisão das taxas objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de política do município. Letra C. Atualização da planta genérica de valores ajustados aos movimentos de valorização do mercado imobiliário. Letra D. Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos. E demais matérias relativas à legislação tributária, bem como eventuais procedimentos, isenções, anistia e demais benefícios fiscais na forma da lei. Artigo 23. As receitas e as despesas serão estimadas tomando-se por base o índice da inflação apurada nos últimos 12 meses, a tendência e o comportamento da arrecadação municipal, mês a mês, na conformidade do anexo 2, que dispõe sobre a meta fiscal. Parágrafo 1º. Na estimativa das receitas deverão ser consideradas ainda as modificações da legislação tributária, incumbindo-se à administração o seguinte: item 1. Revisão e adequação da legislação sobre taxas pelo exercício do poder de polícia, ou referentes à utilização efetiva ou potencial dos serviços específicos e divisíveis. Item 2. A edição de uma planta genérica de valores
realinhando a valorização dos terrenos vagos e edificações, prioritariamente em casos em que o valor venal suplanta o valor real, minimizando eventuais distorções. Item 3, a expansão do número de contribuintes. Item 4, atualização do cadastro imobiliário fiscal. Parágrafo 2º, as taxas da Polícia Administrativa e de Serviços Públicos deverão remunerar a atividade municipal de matéria e equilibrar as respectivas despesas. Artigo 24. O município pode conceder incentivos fiscais ao desenvolvimento de atividades na área social, cultural e de esporte mediante leis específicas através da regulamentação e implantação de fundos municipais. Artigo 25. Com o objetivo de estimular o crescimento da receita tributária própria, poderá o Executivo Municipal encaminhar projeto de lei concedendo incentivos ou benefícios fiscais de natureza tributária ou não, cujos valores não serão considerados na previsão da receita prevista na lei orçamentária para viger em 22, não afetando as metas de resultados fiscais previstos. Parágrafo 1º. Fica preservados os benefícios fiscais introduzidos na legislação tributária do município anteriormente à edição desta lei, cujos valores não serão considerados na previsão da receita prevista na lei orçamentária para viger em 2022. Parágrafo 2º. Também não serão considerados na previsão da receita prevista na lei orçamentária para viger em 22, não afetando as metas de resultados fiscais previstas, a fixação de percentuais de desconto para pagamento à vista sobre o valor lançado dos tributos municipais. Parágrafo 3º. Também não serão considerados na previsão da receita prevista na lei orçamentária para viger em 22, não afetando as metas de resultados fiscais prevista a fixação de percentuais de desconto para pagamento à vista sobre o valor lançado dos tributos municipais, nem as isenções a minimizar as consequências financeiras negativas suportadas pelos enfermos. Seção 6. Do equilíbrio entre receitas e despesas. Artigo 26. Elaboração do projeto, aprovação e execução da lei orçamentária serão orientados no sentido de alcançar o superávit primário necessário para garantir o equilíbrio financeiro da administração municipal, conforme demonstrado no anexo de metas fiscais. Seção 7. Dos critérios e formas de limitação de empenho. Artigo 27. Na hipótese de ocorrência de circunstâncias estabelecidas no caput do artigo 9º e no inciso 2, parágrafo 1º do artigo 31 da Lei Complementar 101/2000, o Poder Executivo fica autorizado a proceder mediante decreto à limitação de empenho das dotações orçamentárias e de movimentação financeira, calculada de forma proporcional à participação dos poderes no total das dotações iniciais, constantes da Lei Orçamentária de 2022, utilizando para tal fim as cotas orçamentárias e financeiras. Parágrafo 1º. Exclui do caput deste artigo as despesas que constituem obrigação constitucional e legal e das despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida. Parágrafo 2º. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá
tomar indispensável para empenho e movimentação financeira, conforme proporção estabelecida no caput deste artigo. Artigo 28. Ocorrendo a situação retratada no artigo anterior, o decreto de limitação de empenho deverá identificar-se as fontes de receita comprometidas com a queda de arrecadação e estabelecer o contingenciamento de despesas correspondente na mesma proporção da redução verificada, obedecida a seguinte ordem. Letra A, despesa de investimento. B, despesas correntes. Parágrafo 1º. Não serão objetivo de limitação de empenho as despesas que constituem obrigações concessionais legais ou destinadas ao pagamento do serviço da dívida, exceto quando a queda das receitas afetar as bases de cálculo ou limites de comprometimento dessas mesmas despesas. Parágrafo 2º. O Poder Executivo, após editar o decreto a que se refere o caput, enviará cópia do mesmo ao Poder Legislativo para a ciência acompanhada da matéria de cálculo das premissas e dos parâmetros justificadores do decreto. Parágrafo 3º. A limitação dos empenhos do Poder Legislativo, quando couber, poderá ser efetuada por um ato próprio e calculada de forma proporcional à participação de suas respectivas despesas no montante global das despesas do orçamento geral do município para o exercício 2022. Parágrafo 4º. Estabelecida a receita prevista, ainda que parcial, deverá o Poder Executivo editar decreto suspendendo a limitação de empenhos e recompondo as dotações limitadas. Seção 8. Das condições e exigências para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Artigo 29. O orçamento municipal poderá consignar recursos em favor da entidade privada que não possua fins lucrativos para desenvolvimento de ações afetas a áreas de assistência social, saúde e educação, mediante edição de lei específica, atendendo-se ainda ao seguinte. Item 1. Os recursos objetos de subvenção destinar-se-á à promoção de ações gratuitas e de atendimento direto ao público, devendo pelo menos 50% do total repassado ser empregado em favor de atividades e de entidades beneficiadas. Item 2. A formalização da autorização está condicionada ainda a: letra A, manifestação prévia e expressa do setor público e da assessoria jurídica da Prefeitura Municipal. E letra B, comprovação de funcionamento regular da entidade beneficiada, emitida por duas autoridades de outro nível de governo. E letra C, certificação da entidade junto ao respectivo Conselho Municipal, quando houver. Parágrafo único. Autorização do setor técnico constante na linha A do inciso 2 deste artigo ficará a cargo do responsável pela respectiva secretaria ou departamento municipal. Artigo 30. Fica igualmente autorizada a concessão de recursos para entidades públicas ou privadas a título de auxílios destinados a despesas de capital de entidades privadas sem fins lucrativos, bem como contribuições a entidades sem fins lucrativos, independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços, na forma estabelecida na Lei Federal 4.320/64, atendida ainda às disposições contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial ao seu artigo 26. Artigo 31. As transferências de recursos previstas nesta seção, quando couber, poderão ser precedidas da celebração de convênio, o qual conterá o respectivo plano de trabalho e conformidade com as instruções vigentes do Tribunal de Contas. Parágrafo 1º. Compete ao órgão beneficiário, sob a supervisão do órgão concedente, a elaboração do plano de trabalho
excetuado com recursos transferidos pelo município. Parágrafo 2º. É vedada a elaboração de convênio com entidade em situação irregular com o município, em decorrência de transferência feita anteriormente. Artigo 32. Independente da transferência de recursos a entidades essenciais, o Poder Executivo consignará na Lei Orçamentária Anual de 22, na medida de suas disponibilidades financeiras, dotações orçamentárias para fornecer às pessoas carentes meios de subsistência e demais itens e acessórios indispensáveis. Artigo 33. A Lei Orçamentária Anual poderá consignar recursos para que a Prefeitura venha subsidiar parcialmente os custos de serviços públicos objeto de concessão ou permissão que virem a se mostrar deficitários. Parágrafo único. A fixação dos valores dos subsídios dependerá de demonstração pela empresa exploradora do serviço da existência de déficit na forma da lei. Artigo 34. Além dos valores consignados na lei orçamentária, ausentes da administração indireta, as receitas próprias dos referidos órgãos serão destinadas prioritariamente ao atendimento de suas despesas de custeio, incluindo pessoal e encargos sociais, podendo ainda o ente central promover a transferência de recursos para complementar referidos valores mediante atendimento nas seguintes condições. Item 1. Os recursos complementares serão objeto de lei específica que disporá sobre a abertura de crédito especial necessário e, item 2, a formalização da autorização está condicionada ainda à manifestação prévia e expressa do setor técnico da Prefeitura Municipal. Seção 9. Da autorização para o município auxiliar o custeio de despesas atribuídas a outros entes da Federação. Artigo 35. A inclusão na Lei Orçamentária Anual de transferências de recursos para o custeio de despesas de outros entes da Federação somente poderá ocorrer em situações que envolvam o interesse local, mediante convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere. Artigo 62, item 1 da Lei Extraordinária Fiscal. Seção 10. Dos parâmetros para elaboração da programação financeira e do cronograma mensal de desembolso. Artigo 36. Para atender o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo se incumbirá do seguinte: 1. Estabelecer programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. 2. Publicar até 30 dias após o encerramento do bimestre relatório resumido da execução orçamentária, verificando o alcance das metas e, se não atingidas, deverá realizar cortes de dotações da Prefeitura e da Câmara. Item 3. Se a verificação ao final de cada bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais, o Poder Executivo deverá promover, mediante decreto, a limitação de empenhos de acordo com a forma e critérios estabelecidos no artigo 9º da Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal. O Poder Executivo emitirá, ao final de cada quadrimestre, relatório de gestão fiscal, avaliando o cumprimento das metas fiscais em audiência pública perante a Câmara de Vereadores. Os planos de lei e diretrizes orçamentárias de prestação de contas, parecer do Tribunal de Contas Estadual, serão amplamente divulgados, inclusive na internet, e ficarão critérios para o início dos novos projetos. Artigo 37. Além da observância das prioridades e metas que trata esta lei, a lei orçamentária e seus créditos adicionais somente incluirão projetos novos após, 2 pontos,
tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos, respectivos subtítulos, em andamento com recursos necessários ao término do projeto ou a obtenção de uma unidade completa, salvo aqueles que, justificadamente, comprovadamente, sua implantação por serem de interesse público. Item 2. Se estiverem assegurados os recursos de manutenção do patrimônio público, efetivamente o Poder Executivo estiver adotado as medidas necessárias para tanto. Parágrafo 1º. Não constitui infração a este artigo o inciso de novo projeto, mesmo possuindo outros projetos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários e financeiros para atendimento dos projetos em andamento, em conformidade com os anexos específicos desta lei, que contempla a relação das obras em andamento, bem como as respectivas dotações orçamentárias reservadas para sua continuidade ou conclusão no ano 2022. Parágrafo 2º. O sistema de controle interno fiscalizará e demonstrará o cumprimento do parágrafo único do artigo 45 da Lei Complementar 101/2000. Seção 12. Da definição das despesas consideradas irrelevantes. Artigo 38. Para fim do disposto do parágrafo 3º do artigo 16 da Lei Complementar 101/2000, são consideradas despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse R$1.000. Seção 13. Do artigo 42 da LRF, disposições pertinentes. Artigo 39. Para efeito do disposto no artigo 42 desta lei, assim como para fins de empenhamento de contratos administrativos firmados pela administração. 1. Considera-se contraída a obrigação no momento da formalização do contrato e administrativo ou instrumento congênere. Item 2. No caso de despesas relativas à prestação de serviços contínuos de natureza continuada, destinados à manutenção da administração pública ou de obras cuja a execução ultrapasse o exercício financeiro, considerar-se-á como compromissadas apenas as prestações cujo pagamento deva se verificar no respectivo exercício financeiro, observado o cronograma pactuado. Parágrafo único. Para efeito de empenhamento da obrigação nas hipóteses acima indicadas, considerar-se-á como compromissadas apenas as prestações dos serviços ou obras cuja execução deva se verificar no respectivo exercício financeiro, observado o cronograma pactuado, ficando facultado ao ordenador de despesa da entidade proceder ao empenho de importância suficiente apenas para a quitação da parte do contrato a ser liquidada no respectivo exercício financeiro, empenhando-se o saldo remanescente do contrato logo no início do exercício seguinte. Capítulo 3, das disposições finais, artigo 40. O Poder Executivo é autorizado no termo da Constituição Federal a: primeiro, realizar operações de crédito por antecipação da receita, no termo da legislação em vigor. 2. Abrir nos termos do artigo 7º da Lei Federal 4.320/64, crédito adicional suplementares até o limite de 15% do total do orçamento da despesa fixada nesta lei, para reforçar as dotações insuficientemente consignadas no orçamento mediante a utilização de recursos provenientes de excesso de arrecadação a se verificar no decorrer do exercício 2022. Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 21. Anulação parcial ou total de dotações consignadas na mesma categoria de programação de créditos adicionais autorizados em lei. Produto de operações de créditos autorizadas em lei e reserva de contingência
à conta de recursos próprios e vinculados a constantes desta lei. Item 3. Transpor, remanejar ou transferir recursos dentro de uma mesma categoria de programação sem prévia autorização legislativa nos termos do inciso 6º do artigo 167 da Constituição Federal, situação esta que não implicará em qualquer dedução do percentual autorizado no inciso 2. Item 4. Contingenciar parte das dotações quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos. Parágrafo 1º. Fica igualmente autorizado e não serão computados, para efeito do limite fixado no inciso 2 deste artigo, os casos de abertura de crédito adicional, suplementares destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal inativos e pensionistas, dívidas públicas, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados, dispensando-se a realização de novas audiências públicas para tanto. Parágrafo 2º. A suplementação através da edição de decreto executivo, que alude ao inciso 2 deste artigo, por encontrar autorização expressa na própria lei orçamentária, será utilizada para reforçar dotações insuficientemente consignadas no orçamento, ficando nos casos de utilização do aludido percentual, automaticamente alterando os valores dos anexos a que alude os programas constantes do plano plurianual da LDO vigentes no respectivo exercício financeiro, dispensando-se a realização de novas audiências públicas para tanto. Artigo 3º. Quando se referir ao orçamento do... Parágrafo 3º. Quando se referir ao orçamento do Poder Legislativo, a suplementação a que alude o inciso 2 deste artigo será direcionada formalmente por meio de ofício da presidência da Câmara Municipal ao Executivo, ao qual deverá indicar como recursos a anulação parcial ou total de suas próprias dotações orçamentárias, uma vez que a competência para edição dos respectivos decretos de suplementação, bem como de toda e qualquer matéria de natureza orçamentária, a teor do disposto no artigo 61, parágrafo 1º do inciso 2 da letra B da Constituição Federal, é exclusiva do chefe do Poder Executivo. Artigo 41. A dívida mobiliária refinanciada, se houver, será devidamente atualizada pelo IGPM da FGV, Getúlio Vargas, São Paulo, Índice Geral de Preços do Mercado de Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, até a data de sua efetiva liquidação. Artigo 42. Enquanto não for devolvido o autógrafo da lei do orçamento até o início do exercício de 22 ao Poder Executivo, fica este autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo na base de 1/12 em cada mês de proposta apresentada. Parágrafo único. Caso a proposição seja reprovada ou rejeitada pelo Legislativo, os poderes Executivo e Legislativo ficam expressamente autorizados a tomar como referência para a execução orçamentária de 2022 os valores atualizados das respectivas dotações constantes no orçamento anterior, podendo ainda ser os valores totais atualizados em conformidade com os programas constantes do Plano Plurianual 22 a 25, ou da própria Lei de Diretriz Orçamentária de 22. Artigo 43. Caso os valores previstos no inciso de metas fiscais se apresentem defasadas na ocasião da elaboração da proposta orçamentária, serão reajustados aos valores reais, compatibilizando a receita orçada com a autorizada. Artigo 44.
fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar, independentemente da realização de novas audiências públicas, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, caso sejam detectadas distorções ou necessidade de eventuais ajustes. Artigo 45. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Cássia dos Coqueiros, 13 de agosto de 2021, Eurípides Jorge da Rocha Filho, prefeito municipal. Informo que os referidos projetos serão encaminhados às comissões para emitirem seus pareceres e será realizada audiência pública para discutir sobre os referidos projetos, que posteriormente será votado em data a ser definida por esta Casa. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do seguinte expediente. Indicação número 21/2021, datado de 10 de agosto de 2021, de autoria do vereador Pedro Pratali. O vereador infracionado vem com devido respeito e acatamento à honrosa presença de Vossa Excelência, requerer, depois de cumpridas as finalidades contidas no artigo 227 e 228 do Regimento Interno, se diga encaminhar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providências. Indica ao nobre chefe do Poder Executivo Municipal as providências necessárias junto ao departamento competente para que seja notificado as usinas que possuem terras arrendadas em nosso município para plantação de cana-de-açúcar, para que as mesmas disponibilizem máquinas diariamente para efetuar manutenção nas estradas rurais municipais, nos locais onde estão transitando os caminhões de cana-de-açúcar. Sala das Sessões, 3 de agosto de 2021. Pedro Henrique Grego Pratali, vereador. Justificativa. A indicação que ora presente é de fundamental importância, tendo em vista que os caminhões que transportam cana-de-açúcar são muito pesados e que danificam as estradas rurais de nosso município. A administração municipal dá a correta manutenção em todas as estradas rurais. Entretanto, na época da safra de cana-de-açúcar, os caminhões que por lá trafegam acabam estragando as estradas, pois são muito pesados, causando buracos nas estradas rurais e dificultando o trânsito de veículos pequenos, dos sitiantes e particulares que usam a mesma estrada. Com a manutenção diária das estradas pelas usinas na época da retirada de cana-de-açúcar, com certeza as estradas rurais continuarão bem pavimentadas e sem buracos, facilitando o trânsito dos veículos pequenos que por lá trafegam. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da indicação número 22/2021, datado de 11 de agosto de 2021, de autoria do vereador Milton Alves Furquim. O vereador ensinado que, com devido respeito e acatamento à honrosa presença de Vossa Excelência, requer, depois de cumpridas as formalidades contidas no artigo 227 e 228 do Regimento Interno, se digna encaminhar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providências. Indica ao novo Poder Executivo Municipal as providências necessárias junto ao departamento competente para que sejam colocadas faixas amarelas e placas de regulamentação do trânsito proibindo o estacionamento de veículos particulares em frente ao hospital, escolas, centros de saúde e demais prédios públicos, sendo permitido somente o embarque e desembarque de pessoas naquele local. Sala das Sessões, 11 de agosto de 2021. Milton Alves Furquim, vereador. Justificativo. A indicação que ora presente é de fundamental importância, tendo em vista que muitos munícipes deixam seus veículos estacionados ou abandonados em frente a hospitais e outros prédios públicos, dificultando o acesso de pessoas que necessitam chegar ao local. Ademais, tem um munícipe que está usando o estacionamento público como se fosse privado, deixando veículos velhos e abandonados em frente aos prédios públicos, dificultando o acesso de pacientes e ambulâncias ao hospital.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da indicação número 23/2021, datado de 16 de agosto de 2021, de autoria do vereador Marcos Chagas. O vereador infracionado vem com devido respeito e acatamento à honrosa presença de Vossa Excelência requerer, depois de cumpridas as formalidades contidas no artigo 227 e 228 do Regimento Interno, ser digno encaminhar ao excelentíssimo prefeito municipal o seguinte pedido de providência. Indica ao nobre chefe do Poder Executivo Municipal as providências necessárias junto ao departamento competente para que seja efetuada a limpeza na área verde, localizada no prolongamento da Rua Capitão João de Melo, na Rua Capitão José Rosa dos Santos, mais precisamente atrás da Rua Oliveira Antônio de Oliveira. Sala das Sessões, 16 de agosto de 2021, Marcos da Chagas Silva, vereador. Justificativa. A indicação que ora apresenta é de fundamental importância, tendo em vista que o local está cheio de entulhos e vegetação alta, ficando propício para a criação de animais peçonhentos, o que poderá causar danos a pessoas que passaram pelo local. Indicação número 24/2021, datado de 16 de agosto de 2021, de autoria do vereador Marcos Chagas. O vereador infracionado vem com devido respeito e acatamento à honrosa presença de Vossa Excelência requerer, depois de cumpridas as formalidades contidas no artigo 227 e 228 do Regimento Interno, ser digno encaminhar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providência. Indica ao nobre chefe do Poder Executivo Municipal as providências necessárias junto ao departamento competente para que seja efetuada a manutenção nas calçadas da Rua Pedro de Oliveira, sentido Espocácia. Sala das Sessões, 16 de agosto de 2021, Marcos da Chagas Silva, vereador. Justificativa. A indicação que ora apresenta é de fundamental importância, tendo em vista que as calçadas são danificadas, quebradas, impossibilitando a passagem de pedestres que usam o local para fazer caminhadas. Informo que as referidas indicações serão encaminhadas ao chefe do Poder Executivo na forma regimental. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da moção de apoio número 01/2021, datado de 16 de agosto de 2021, de autoria dos nobres vereadores. Os vereadores infracionados, após cumpridas as formalidades regimentais, requerem que seja inserida na ata dos trabalhos da próxima sessão ordinária moção de apoio à manutenção da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos como empresa pública. Senhor presidente, considerando que os Correios são uma importante entidade do governo federal presente em todo o território nacional, considerando que os Correios prestam serviços de interesse social muito relevantes para os cidadãos e empresas, como o transporte e a entrega de correspondências, de encomendas e o atendimento de serviços financeiros, considerando que os Correios prestam inúmeros serviços relevantes para os órgãos públicos federais, estaduais e municipais, como o recebimento de impostos e taxas, o pagamento de benefícios sociais, inscrições em cadastros e concursos, logística de eleições, distribuição de livros didáticos e de provas, de concurso público como o Enem, distribuição de medicamentos e vários outros. Considerando que os Correios são parceiros e fator de fomento das pequenas e médias empresas, especialmente das que atuam no comércio eletrônico, sendo líder no segmento de encomendas nacionais e internacionais, com preços competitivos e que ajudam, inclusive, na regulação do mercado e na manutenção de preços mais justos e competitivos. Considerando o papel estratégico de um correio público na logística do país, contribuindo para o desenvolvimento e integração nacional. Considerando que os Correios não são uma estatal dependente dos recursos do Tesouro Nacional. Considerando que em todos os países com grande território, como o Brasil, o serviço postal é prestado por organizações públicas e não privadas. Considerando os diversos benefícios da presença dos Correios, da oferta de seus serviços para a população e para a economia de caça dos coqueiros, e que, por tudo isso, é do interesse coletivo que os Correios permaneçam atuando
como verdadeiro braço do governo federal em todo o território nacional, considerando o fato de que o governo federal apresentou ao Congresso Nacional projeto para privatizar os Correios. Requeremos, nos termos do artigo 229, parágrafo 1º, inciso 3 do Regimento Interno, ouvido o plenário, que seja manifestada a moção de apoio desta Casa à manutenção dos Correios como empresa pública com ampla presença no território nacional. Que a presente moção, após aprovada pelos nobres pares, seja encaminhada como prova de nossa mais veemente preocupação e apoio às seguintes autoridades: Presidente da República, Senador, Presidente do Senado Federal, Deputado, Presidente da Câmara Federal, Ministro da Casa Civil, Ministro da Ciência e Tecnologia e Inovação e Comunicação, Ministro da Economia, Ministro-Presidente do TCU, Secretário Federal de Controle Interno da CGU, Presidente dos Correios, Senadores e Deputados do Estado, conforme seguem. Não há necessidade de leitura? Na sequência? Ah, sim, eu ia. É porque isso aqui tem que ler. Não precisava. Aqui, ó. Eu não ia entrar aqui mesmo. Porque você já falou aqui. Sessão final, né? Sala das Sessões, 16 de agosto de 2021. Vereadores: Suneide Padre Lopes, Milton Alves Furquim, Juliana Lima Viana, Lucileide Fátima Martins Pinto, Marco da Chaga Silva, Hélio Divino da Silva. Está faltando quem? Lucélia de Lages Gonçalves Santana, Pedro Henrique Grego Pratali, Matheus Augusto Eugênio de Souza. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do ofício 302/2021, datado de 16 de agosto de 2021, encaminhado pelo prefeito municipal, que encaminha o projeto de lei número 17/2021, que autoriza a doação aos servidores municipais agasalho adquirido fora do padrão para crianças e adolescentes e das outras providências. E letrinha, hein? Eu vou tentar o quê? Projeto de lei complementar número 4, 16 de agosto de 21. Institui, no âmbito do município de Caça dos Coqueiros, a taxa de serviços de coleta, remoção, transporte. Qual é? Isso aqui não vai dar leitura hoje? Então. Como que estava? Peguei na ordem. Projeto de lei número 17, 16 de agosto de 2021. Autoriza a doação a servidores do município. Autoriza a doação a servidores do município de agasalhos adquiridos por padrões para crianças e adolescentes e da outras providências. Prefeito Municipal de Caça dos Coqueiros. Bora lá, né? Aqui está muito ruim. Jesus. Eurípides Jorge da Rocha Filho, prefeito municipal de Caça dos Coqueiros, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Caça dos Coqueiros aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada a doação a servidores do município
de trabalhadores de agasalhos, tipo de moletons adquiridos fora dos padrões em tamanho para crianças e adolescentes. Artigo 2º. Referidos agasalhos foram adquiridos em administração anterior e não foram entregues aos devidos aos alunos. Certo. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Caça dos Coqueiros, 16 de agosto de 2021. Eurito Jorge da Rocha Filho, prefeito municipal. Vocês entenderam aí. Só para resumir o projeto, por conta do xerox que mandaram para a gente, a letra está muito apagada. Então, foi adquirido alguns uniformes para o pessoal da escola, para os alunos, e parte desses uniformes veio em tamanho grande, desproporcional com os alunos. É pouco, é coisa de 30, acho que 35 uniforme, e ele está pedindo autorização à Câmara para doar para alguns funcionários que serviam os uniformes. Ok? Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do ofício número 303/2021, datado de 16 de agosto de 2021, encaminhado pelo prefeito municipal, que encaminha o projeto de lei complementar número 4/2021, que institui no âmbito do município de Caça dos Coqueiros a taxa de serviço de coleta, remoção, transporte e destinação final de lixo ou resíduo e das outras providências nos termos da Lei Federal número 14.026/2020, que trouxe nova redação à Lei Federal número 11.445 de 2007. Eurito Jorge da Rocha Filho, prefeito municipal de Caça dos Coqueiros, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Caça dos Coqueiros aprovou e ele sanciona o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica instituída no âmbito do município de Caça dos Coqueiros a taxa de serviço de coleta, remoção, transporte e destinação final do lixo ou resíduos. Fato gerador e incidência. A taxa de serviços, olha, sinceramente, eu dou jeito já. Pior. Pior. Alguém peça dispensa, então. E a gente, porque não vai votar hoje, então. Mas nós vamos tocando. Porque hoje ele só entra na leitura, então. A gente vai se votar ele na. A gente vai votar ele na próxima. Então vamos lá. Fato gerador e incidência. A taxa de serviço de coleta, remoção, transporte e destinação final do lixo ou resíduos tem como fator gerador a utilização efetiva ou potencial dos serviços divisíveis da coleta, remoção, transporte e destinação final de lixo ou resíduos da fruição obrigatória em regime público. Parágrafo 1º. São considerados lixo os resíduos, todos os produtos resultantes das atividades humanas em sociedade e se
apresentam nos estados sólidos, semissólidos ou líquido, não passíveis de tratamentos convencionais. Parágrafo 2º. A utilização efetiva ou potencial de que trata este artigo ocorre no momento de sua colocação à disposição dos usuários para fruição. Nossa Senhora. O fato gerador de taxa de serviços de coletas, remoção, transporte e destinação final de lixo ou resíduos, com base no artigo, ocorre no dia 1º de janeiro de cada exercício financeiro. Artigo 3º. As taxas de serviços de coleta, remoção, transporte e destinação final de lixo ou resíduos têm incidência mensal, base de cálculo e valor. Artigo 4º. A base de cálculo da taxa e serviço de coleta, remoção, transporte e destinação final de lixo ou resíduo e o equivalente ao custo do serviço destinado ao seu custeio. Parágrafo 1º. A base de cálculo a que se refere o caput deste artigo será rateado entre os imóveis edificados de uso residencial e não residencial. Parágrafo 2º. A taxa de serviços da coleta, remoção, transporte e destinação final de lixo ou resíduos será calculada. Daqui para baixo não dá para ler mais. Apagou. Esse mesmo. A base de cálculo dos serviços e coleta, remoção, transporte e destinação final do lixo ou resíduos e o equivalente ao custo de serviço destinado ao seu custeio. Não dá. Está muito apagado. Dá. Sim. Bom, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Muito fraca, já muita obra, tudo, então acho que está difícil até para eu ler, imagina para ele. Então eu peço a dispensa da leitura para não ficar muito difícil. Alô, tá ouvindo? Abaixa ali. Só aumentar ali. É. Tá. Ui. Pronto. Pronto. Som. Deu? Eu penso a dispensa da leitura do projeto, porque a cópia enviada a nós está com uma tinta extremamente fraca, que dificulta a leitura e o entendimento tanto do secretário que está lendo, quanto nós que estamos para ouvir. Então, dessa forma, eu peço a dispensa da leitura e peço para que o Poder Executivo
coloque letras mais fáceis de entendimento e de maior, né, uma tinta mais forte, porque fica impossível ler determinadas coisas. Bom, então, como o projeto não será votado hoje, ele teria que ser só sido lido, e aí ele foi lido, a intenção, acho que todo mundo já deu para entender, que ele pede autorização aqui para colocar a taxa de lixo e que será calculado junto com o IPTU, certo? Eu já tinha pedido para a contadora da Câmara fazer um exemplo de cálculo para que a gente possa estar passando para o pessoal realmente como vai ser feito esse cálculo, porque aqui só fala sobre a base de cálculo e não sobre um valor, pelo menos para a gente ter noção. Se o IPTU for R$200, quanto seria a taxa de lixo, mais o IPCA do ano? Então, eu já até pedi para ela, e na sessão que será votado, a gente dá mais uma reformulada, discute o projeto, e eu apresento esse exemplo de cálculo para a gente dar noção aí aos munícipes e a vocês para poder votar no projeto. Só uma dúvida aqui. É lixo caseiro e entulho? Não. Só resíduo. Só resíduo. Só resíduo. Entulho não. Ah, não. Então... De vocês todos aí? Não está saindo? Alô, som. Tá Alô, saindo? som. É pilha, às vezes é pilha. Às vezes é pilha. Alô, som. Olha aí. Pessoal, desculpa que nós estamos com uns probleminhas técnicos, mas tudo já vai ser ajustado. O Elinho perguntou se está embutido nesse projeto, as taxas de entulho, materiais de construção. E a resposta é que não, tem um artigo especificando isso. É que como o secretário está com dificuldade para enxergar mesmo a letra, porque está fraca, ficou complicado aí essas especificações. Mas eu pretendo fazer uma breve explicação do projeto na minha hora, para que o pessoal entenda melhor um pouquinho. Ok. Eu informo que os referidos projetos de lei serão encaminhados às comissões para emitir seus pareceres e serão votados na próxima sessão ordinária. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de resolução número 2/2021, que dispõe sobre a alteração do artigo do regimento interno e das outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Cássio dos Coqueiros, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, notadamente que dispõe a lei orgânica do município, combinada com os dispositivos constantes do regimento interno, apresenta a consideração da Casa o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º, da nova redação, artigo 26, inciso 3 da alínea E, passando a vigorar com a seguinte redação. Alínea E. Expedir decreto de cassação de mandato de prefeito e vice-prefeito e de vereador. Artigo 2º. Fica revogado o inciso 9º dos artigos 34 deste regimento. Inciso 9º. Revogado. Artigo 3º. Da nova redação, artigo 156, caput, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 156. As sessões ordinárias serão realizadas todas as primeiras e terças-feiras, serão realizadas todas as primeiras e terceiras, quartas-feiras do mês
com início às 19 horas, exceto em período de recesso, ou por deliberação em contrário pelo plenário. Artigo 4º. Da nova redação, artigo 307, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 307. Na sessão em que será apreciado as contas municipais, dar-se-á primeiramente a palavra ao relator da comissão e ao advogado do responsável pelas contas em exame, pelo prazo sucessivo de 15 minutos, para apresentarem suas teses e, posteriormente, aos vereadores que quiserem fazer uso da palavra, pelo prazo de 10 minutos. Artigo 5º. Da nova redação ao artigo 309, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 309. Na sessão que será apreciado as contas municipais, o expediente será reduzido a 30 minutos, contados do final da leitura da ata da sessão anterior, e na ordem do dia será apreciado, discutido e votado somente a matéria em pauta, e a explicação pessoal seguirá seu rito normal, lavrando-se a respectiva ata. Artigo 6º. Fica revogado o inciso 4º do artigo 310 deste regimento. Inciso 4º revogado. Artigo 7º. Da nova redação, o inciso 5º do artigo 310, passando a vigorar com a seguinte redação. Inciso 5º. Aprovada ou rejeitada as contas municipais, será publicado em jornal de circulação no município o decreto legislativo com a respectiva decisão da Câmara Municipal encaminhada ao Ministério Público. Artigo 8º. Da nova redação, inciso 1 do artigo 376, passando a vigorar com a seguinte redação. Inciso 1. Deixar de apresentar declaração pública de bens nos termos do parágrafo 2º do artigo 61 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 9º. Da nova redação, inciso 2 do artigo 377, passando a vigorar com a seguinte redação. Inciso 2. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre o recebimento da denúncia, integrar a comissão processante dos atos processuais e do julgamento do denunciado sob pena de nulidade, caso em que o vereador impedido será substituído pelo respectivo suplente, o qual não poderá integrar a comissão processante. Artigo 10. Fica revogado o inciso 7º do artigo 377 deste regimento. Inciso 7º, revogado. Artigo 11. Da nova redação, disposto 8º, o inciso 13 do artigo 377, passando a vigorar com a seguinte redação. Inciso 13. Havendo condenação, o presidente da Câmara expedirá o competente decreto legislativo de cassação de mandato, que será publicado na imprensa oficial, e no caso de resultado absolutório, o presidente da Câmara determinará o arquivamento do processo, devendo, em ambos os casos, comunicar o resultado à Justiça Eleitoral. Artigo 12. Da nova redação, artigo 368, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 378. O processo a que refere o artigo anterior deverá estar concluído dentro do prazo de 90 dias contados da data em que se efetivar a notificação de acordo sob pena de arquivamento. Artigo 13. Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Sala das Sessões, 9 de agosto de 2021. Precisa ler os nomes, justificativa? Alguma dúvida? Não. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da proposta de emenda à Lei Orgânica número 7/2021, datado de 9 de agosto de 2021, que acrescenta o artigo 2A, o inciso
15 ao artigo 24, altera o inciso 16 do artigo 8, o inciso 7º do artigo 9º, o inciso 1 do artigo 32 e das outras providências. Está na sequência aqui? Antes de cá. Eu vi segurar um pouquinho. Os vereadores da Câmara Municipal de Cascoqueira, abaixo assinados com o arrimo ao artigo 40, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal e no artigo 185, parágrafo 1º do Regimento Interno, propõe egrégio plenário a seguinte emenda à Lei Orgânica Municipal. Acrescenta o artigo 2 ao inciso ao artigo 24, altera o inciso 21 do artigo 8º e inciso 7º do artigo 9º, inciso 1 do artigo 32 da outras providências. Artigo 1º. Acrescenta o artigo 2A, que vigorará com a seguinte redação. Artigo 2A. Todo o poder do município emana do povo que o exerce diretamente ou por intermédio de seus representantes eleitos. Artigo 2º. Altera o inciso 16 do artigo 8º, que passará a vigorar com a seguinte redação. Inciso 16. A atribuição de denominação de próprio público municipal dar-se-á à concorrente pela Câmara Municipal e Prefeitura Municipal na forma da legislação competente de cada um, atendido às regras da legislação específica. Artigo 3º. Altera o inciso 7º do artigo 9º e passará a vigorar com a seguinte redação. Inciso 7. Fixar para a legislatura subsequente os subsídios dos vereadores, presidente da Câmara, prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais no prazo de até 90 dias antes da realização das eleições municipais. Artigo 4º. Acrescenta o inciso 15 ao artigo 24 desta lei, que vigorará com a seguinte redação. Inciso 15. A emenda à lei orgânica será promulgada pela mesa da Câmara Municipal com respectivo número de ordem. Artigo 5º. Altera o inciso 1 do artigo 32, que passará a vigorar com a seguinte redação. Inciso 1. Ordinárias, que serão realizadas todas as primeiras e terceiras quartas-feiras do mês, às 19 horas, exceto em período de recesso. Artigo 6. Esta emenda entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, 9 de agosto de 21, os vereadores Silnei, Lucilei, Milton, Marcos, Hélio, Juliana. Matheus, Lucélia e Pedro. Em continuidade, não havendo mais matéria no expediente, a palavra está livre aos senhores vereadores por no máximo 5 minutos. Peço aos nobres colegas que se atentem ao tempo. Bom. Alguém? 5 minutos. Palavra, Juliana Viana. Boa noite a todos. Boa noite. A todos o pessoal que está nos assistindo aí pelo canal do Facebook. Com relação ao projeto de taxa de lixo, é muito importante que a população entenda uma distinção muito básica entre taxa e tarifa. Taxa é imposto pelos entes federados, que são Estado, Distrito Federal, União e município. E é, na verdade, um pagamento público de uma taxa indivisível e específica. Já a tarifa é um contrato voluntário, não é compulsório. Você paga se você utiliza, por exemplo, a tarifa de ônibus. Você vai pagar a tarifa se você andar no ônibus. Com relação ao projeto,
que infelizmente o Milton não conseguiu ler, no seu artigo 2º está a seguinte redação: a taxa de serviço de coleta, remoção, transporte e destinação final de lixo ou resíduos tem como fato gerador a utilização efetiva ou potencial dos serviços divisíveis de coleta, remoção, transporte e destinação final do lixo ou resíduos, de fruição obrigatória em regime público. Esse artigo eu já peço que tenha alteração, porque taxa não é serviço divisível, tá? É serviço indivisível. Aqui está uma redação incorreta no projeto de lei. E no final do artigo, na verdade, no final do projeto, no seu artigo 8º, tá, no inciso 3º, está a seguinte redação: por meio de concessionária ou permissionárias de serviço público em atividade no município, decorrente de convênio celebrado com a Prefeitura Municipal de Guatapará. Aqui não é Guatapará, aqui é Caixa dos Coqueiros. Então, eu peço para o Executivo, quando for realizar projeto, não copiar e colar de internet ou de outro município, porque é uma vergonha a gente receber um projeto de lei escrito município de Guatapará. E outra informação também, o artigo 12 da mesma lei, que está bem apagado, fica assim, ó: fica revogado o inciso 1º do artigo 199 do Código Tributário Municipal e outras eventuais disposições. Eu acabei de pedir para a nossa secretária aqui da Câmara procurar o Código Tributário Municipal e não tem o artigo 199, acaba antes. Então, eu queria que o Executivo mostrasse se teve alguma alteração que a Câmara não tem, onde está o artigo 199. Então, assim, são 3 erros grotescos, para quem tem uma equipe de advogado e está pagando mais de 160 mil por ano no município de advogado. Assim, e o que mais me chamou a atenção foi que nós fomos chamados, né, como nós vereadores, para uma reunião para tratar justamente desse assunto, onde foi nos permitido analisar o projeto antes, enfim. Então, eu analisei aqui, para não criar discussão na próxima sessão, eu peço que o Executivo altere e mande de novo, porque aqui não é Guatapará, é Caixa dos Coqueiros, e o projeto de lei deve se adequar à realidade do município e às condições financeiras dos munícipes. Mais alguém queira fazer uso da palavra? Uns 5 minutos. Palavra, vereador Marcos Chaga. Boa noite a todos os nobres colegas, todos aqueles que nos assistem pelo canal do Facebook. Nós fomos convidados, conforme salientou a vereadora, ao Executivo, né, para uma reunião, onde a primeira coisa que o Executivo me falou foi com relação ao carro que eu citei na sessão passada aqui, dos 126 mil. Então, eu fui buscar orientação a respeito desse carro e cheguei às seguintes informações. O Executivo da cidade, juntamente com sua equipe, foi até a concessionária autorizada, a Honda Algoção, fazer o orçamento da compra do veículo. Veículo City. Lá eles orçaram o City simples no valor de 79.200 e o 107, que era o top dos top, mas não compraram por 107. Aí foram na empresa VML, Comércio de Veículos, Peças e Serviços, em São Paulo, onde fizeram a compra de R$126 mil desse City. Agora a pergunta é um dinheiro público? Nós, como edil dessa casa, temos que cumprir o nosso papel de fiscalização desse dinheiro. Eu fiz a minha parte e gostaria que os nobres colegas aqui de bancada, já que sempre uso o termo que a fonte está lá para buscar informações, não vou fazer requerimento porque não vou passar o constrangimento de ser negado, gostaria que os nobres fizessem, né, essa fiscalização e na próxima sessão trouxesse não só para nós vereadores, mas para todos os munícipes, essa diferença de quase R$20 mil sobre a compra desse veículo. Desde já agradeço a todos, meu muito obrigado. Mais alguém queira fazer uso da palavra nos 5 minutos? Não havendo mais tempo regimental, suspendo a sessão por 15 minutos.
para em seguida passarmos à ordem do dia, se necessário. Sim, vai ser suspenso por 15 minutos. No máximo 15 minutos. Sim. A gente retoma em seguida na ordem do dia. Eu vou pedir para o pessoal.